estivesse acontecendo, talvez 6 meses ou um ano daqui, a Ione, ela seria talvez até presa, seria chamada no órgão de combate aqui a irregularidades. Queria que você até aplaudir a coragem da Ione de ter organizado um evento que tem, e agora eu não vou falar sobre isso, que tem esse tema que é economia, não é economia, economia. Olha isso. Porque a gente sabe que a inteligência artificial vai dominar tudo, né? E, obviamente, vai dominar a administração municipal, vai dominar a gestão das contas públicas. Então, você imagina o que seria a inteligência artificial examinando esse evento? E a minha fala, o que ia acontecer? Posso tentar fazer aqui? Pilotar? Eu vou pilotar aqui. Chat, OpenAI, quer dizer, uma inteligência artificial aberta. Chat. Vou fazer aqui um login. Vamos ver se eu consigo aqui um login. Espera aí. Eu não sei se tenho senha. No meu celular ele já entra direto. Deixa eu ver se vai funcionar. Não sei se eu lembro a senha que eu coloquei. É que é tão impressionante ver, mas eu posso mostrar, eu vou mostrar para vocês no meu celular. Mas eu mostro aqui, é pouca gente. Eu perguntei para o ChatGPT o que é economia. O que é economia? Perguntei em inglês primeiro, porque é um software americano, né? Eu perguntei, what is economics? Aqui a resposta, só para vocês verem que não estou, como mágico, né? Nada nessa mão, nada na outra mão, não estou mentindo. Aqui, pessoal que está assistindo daqui a algum tempo, está no foco. What is economics? Olha a resposta dele. I'm sorry, but as of my last knowledge, como é que está o inglês de vocês? Posso falar em inglês? As of my last knowledge update, in September 2021, quer dizer, a última atualização do conhecimento dele aconteceu em setembro de 2021. Tem mais de 100 milhões de pessoas já usando essa coisa. Mas, de acordo com esse conhecimento, I could not find any specific information on a concept called, entre aspas, economics. It's possible that this term might have emerged or gained popularity after my knowledge cut off. Pode ser que esse termo tenha aparecido e ganhou popularidade depois da desconexão dele com a base de conhecimento que ele usa. Or it could be a niche term, um termo de nicho, or a term used in a specific context. Can you provide more details or clarity if you are referring to a particular field or subject area? That way, I can try to assist you better. Eu falei, pô, não é possível. Caramba, eu estou dando uma palestra em Lagoa Santa sobre economia, consulto o chat, ele diz que não existe. Então, imagina um auditor de contas, vai chegar, o Ione, você convida um cara aqui que tem um negócio que, pelo nossos knowledge base aqui, não existe. Tem coisa aí, não é possível. Como assim? Você chama alguém que está fazendo um negócio que a inteligência artificial não reconhece? Caramba, imagina eu, então, diante disso, como é que eu fico, né? Que loucura. Espera aí que eu fiz uma outra tentativa. Eu falei, vou perguntar em português, então. Perguntei em português. O que é economia? Fiz a pergunta em português aqui, pessoal, só para confirmar, foi feita a pergunta. A economia, aí, ó, como o português já é uma língua mais, né, simpática, né? Eu até dar uma resposta mais simpática. A economia é um termo que pode ser entendido como uma combinação das palavras ícone e economia. Pô,
O ChatGPT é mais inteligente, o artifício da inteligência dele em português parece melhor que o de inglês. Ele já sacou que tem uma combinação de ícone com economia. Pô, que avanço! No entanto, é importante notar que, entre aspas, economia não é um termo amplamente utilizado ou reconhecido no campo da economia ou em outros contextos acadêmicos. Se descobrem isso na USP, eu vou ser demitido, vou abrir um processo, esse cara está ensinando um negócio que não existe. E a prova está aqui, anexa ao processo, nas páginas tal, folha tal, tal e tal, o ChatGPT demonstrando que não existe ou é alguma coisa que não é reconhecido academicamente. Dito isso, com base na composição da palavra, pode-se inferir que a economia poderia se referir a um conceito relacionado à economia ou à análise econômica de ícones ou símbolos. Interessante. Poderia ser explorado como um estudo interdisciplinar que investiga o papel econômico ou o impacto econômico de ícones culturais, marcas famosas ou símbolos reconhecidos. Bom, duas coisas. Quer dizer, primeiro, isso aqui, quem levar isso a sério está perdido. Agora, a outra que é surpreendente é que a inteligência artificial em português é muito melhor que a inteligência artificial em inglês. Porque deu uma resposta léguas distante, embora óbvia e equivocada, mas ela pelo menos é melhor. Depois eu vou perguntar em francês, vai? Perguntar em francês, qu'est-ce que c'est l'économie? Elle fait, je m'excuse, mais je ne suis pas familier avec le terme économie. É uma coisa mais assim inglesa também, né? Não sei que porra é essa. Il est possible que ce terme soit peu connu, ou qu'il ait émergé après ma dernière mise à jour des connaissances en septembre 21. A mesma resposta em inglês. Pourriez-vous fournir plus de détails sur le contexte de l'utilisation de ce terme? Cela me permettrait de mieux comprendre et de vous fournir des informations plus récentes. É a mesma resposta em inglês e em francês. Mas olha que interessante, em português ele pelo menos conseguiu ver que economia mistura economia, ícones com economia. Mas não foi além disso. Bom, parece brincadeira, é um pouco brincadeira, mas quando eu propus isso pela primeira vez, antes de falar da proposição, quando eu tive a ideia de criar a economia, era um dia chuvoso, nublado, eu estava meio gripado, em casa, no computador, de repente, pá, veio aquele momento eureka. Falei, pô, não é economia, é economia. Fui para o Google, economia, 0. Aí eu me arrepiei, falei, não é possível que eu botei uma palavra que não existe no Google. Botar em outras línguas. O termo não existia. Descobri um paper de 2001 que falava em economics dentro de uma análise do funcionamento do mercado financeiro, do impacto do discurso do presidente do Banco Central americano sobre o mercado de ações, o mercado de capitais em geral. É interessante, mas não é só isso. Tem mais coisa aí, a palavra não existe. Rapidamente, o que eu fiz? Escrevi um paper. Eu não ia começar com vou registrar a palavra, entrar no INPI, contratar um advogado, registrar a marca. Eu falei, não, eu vou registrar, do ponto de vista acadêmico, quer dizer, escrever um paper e mandar para um congresso, se passar, está registrado. Mandei para a Compós, Congresso de Pós-Graduação em Comunicações, foi aceito, o paper foi publicado. Em 2006, muito antes de 2021. Então, o ChatGPT, não só ele não está na última base de dados dele, tem 2 anos atrás, como, mesmo para trás, é uma porcaria esse ChatGPT. Do meu ponto de vista, está demonstrado. Agora, por que eu perguntei em francês? Porque se eu puser aqui em francês, no próprio Google, economie, Schwartz, botei meu sobrenome também. Tem várias coisas aqui sobre economia, mas deixa eu tirar o Schwartz. Economia, eu vou colocar na Wikipedia para ir direto, porque eu já sei que está lá, e aí eu conto a história para vocês.
primeiro lugar fica complicado, ele já vai para a economia. Mas não é economia, é economia. A máquina não aceita a inovação. O que a gente estava conversando agora, quer dizer, ela não aceita que o ser humano possa criar alguma coisa. Porque ele cria, fala, não, isso não existe, não está na minha base de dados, não reconheço, procure em economia. Eu falei, não, eu quero, volta Google, eu quero economia na Wikipedia e tal. Não, pesquisa economia. Ah, ele achou. Então, tem na economia, em francês, não fui eu que fiz, quem fez foi um francês, e está lá. L'économie, do grego eikon, image, et nomos, organisation, est un néologisme créé en 2006 par l'économiste brésilien Gilson Schwartz pour désigner blá, 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 blá. Pô, então, não só existe, como está reconhecido aqui. Está na internet, o ChatGPT não pega. Então, isso aqui, achei muito interessante a tua apresentação. Eu vou dar um exemplo. E eu juro para vocês, eu nunca tinha feito isso. Mas quando você falou, sabe, eu vou falar de economia, deixa eu ver se tem no GPT. Quase caí para trás lá. Falei, caramba, não existe. A máquina não consegue responder essa super inteligência, com 100 milhões de pessoas consultando, não consegue achar uma coisa que está na Wikipedia em francês. Bom, inventei esse negócio. Está reconhecido aqui, não precisa do registro no INPI, nada disso. Para mim, para o meu ego, inventei uma palavra. Está aprovado, está aqui. Eu estava uma vez em Paris, justamente, fazendo pesquisa, não sei o quê, fui para a Biblioteca Nacional, você tira uma carteirinha, tudo muito bonito, tal, vai numa mesa, você sabe como pesquisar, deixa eu te mostrar como é que funciona e tal. Dá uma palavra aí para pesquisar. Eu falei, põe aí, economia. Foi como eu descobri esse cara aqui, o Michel Volpe, que tinha 2 livros dele já publicados com o título Economia. E mais, ele criou em Paris o Instituto de Economia, que eu nem sabia que existia. Na hora eu peguei o e-mail dele e mandei a mensagem para ele, falei, porra, eu sou aquele cara, estou aqui em Paris, vamos conversar. Marcamos num café e fui conversar com o Michel Volpe. Porra, que legal, tal, o instituto existe um Instituto de Economia. Eu fiquei até preocupado, falei, bom, agora tem que criar um Instituto de Economia no Brasil, porque já tem em Paris, quer dizer, Outra coisa curiosa, para vocês verem como é que é a academia, ciência e tal. Está gravando, mas eu vou contar essa história, porque, enfim, ela aconteceu. Eu fiquei todo animado, criei uma coisa, não sei nem o que é isso, mas veio baixou o santo ali, baixou essa palavra, não tem no Google, escrevi um paper, mandei, vamos lá, então agora virou um projeto de vida. Descobri o que é isso que eu descobri. E se não tiver, vamos criar, porque já que não existe, vamos criar. Vamos criar. Não é copiar e colar. Vamos criar alguma coisa. Usando a internet, até falando sobre a internet, que é de fato uma economia de ícones digitais, mas tem que criar. Se não for criar, você vai fazer o quê? Vai ficar copiando. Você vai ficar bem pior que a inteligência artificial. Porque ela faz isso com muito mais rapidez. Copiar e colar. Então, ela faz com a rapidez. Eu vou falar daqui a pouco da rapidez disso aqui. É mais do que sobre-humano. Então, não adianta eu querer competir naquilo que é a competência da máquina. Eu tenho que competir naquilo que é a competência extra-máquina, exatamente o que a gente acabou de ver. Você já pegou um instrumento musical, você dançou, você rabiscou, você fez um grafite, dançou, se jogou, brincou no balanço, plantou alguma planta, cuidou de algum bicho. São outras experiências, com outras significações, que não é de copiar e colar, é de criar vínculo, criar coisas vivas. Essa conexão com a vida, ela é fundamental. E as máquinas estão entrando nessa conexão com a vida cada vez mais. Mas, enfim, a historinha curiosa, falei, bom, primeira coisa, sou professor da USP, vou criar a disciplina. Eu não sei o que é isso, mas eu acabei de inventar, eu vou criar uma disciplina para ir já fazendo o meu marketing acadêmico, né? Então, propus no departamento, disciplina, introdução à economia, uma coisa que não existia. Mas eu vou fazer um teatrinho, faz de conta, né? Introdução à economia, uma disciplina optativa, livre, não tem pré-requisitos, nem pós-requisitos. Inventei.
passou. Acho que na pressa, acharam que era economia, sei lá, passou. Eu dei um semestre. No semestre seguinte me chamaram na diretoria. Opa, o que é isso aqui? Eu falei, não, que eu criei. Não, como assim criou? Você está maluco? Isso aqui é a Universidade de São Paulo. O senhor vem aqui criar uma disciplina de um negócio que não existe? Eu falei, mas não é essa a função do professor, pesquisador? Não é criar coisas que não existem? Ou nós estamos aqui só para repetir o que já foi comprovado, demonstrado e ultrapassado? Para defender o quê? Não. O senhor trate da aula de economia com E. Senão, rua. Isso aqui não é lugar de ficar inventando coisas, não sei o quê. Eu, claro, né? Tem uma hierarquia, né? Parei de dar disciplina. Agora, veio a demanda da reitoria. Escuta, há 10 anos que você não dá essa disciplina. E aí, é para tirar do sistema? Ou vai ficar no sistema? Porque você não está dando essa disciplina. Isso veio da reitoria, da pró-reitoria de graduação, para a ECA, da ECA para o departamento mandou para a reunião do conselho, eu estou lá no conselho, e aí? É para manter ou não é? Eu falei, não, pode manter, porque hoje o trocadilho tem bibliografia. Então, vocês veem a dificuldade na maior, na melhor, blá, 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 dos rankings, não sei o quê, das universidades, a dificuldade de você criar uma coisa nova que pode estar errada também, mas, no mínimo, já entrou na Wikipedia. Falou, olha, já tem bibliografia. E tem cada vez mais gente falando de coisa. Hoje, você botar economia, parece um monte de coisa. Inclusive, os meus, eu escrevi um livro, aí eu estou correndo atrás de uma coisa que eu inventei a partir de um insight. Mas o insight, a inspiração, é fundamental. E ela não está no ChatGPT, ela não está no Google. Ela está numa dimensão imponderável da relação de cada um de nós com a sua própria memória, com a sua própria experiência, com as suas expectativas, e com coisas que estão em níveis da consciência, ou até da inconsciência, que é um debate enorme. Onde é que está isso? Onde é que está esse novo que veio por uma intuição, ou por um insight, ou por uma brincadeira, um jogo com a palavra, que revela uma realidade? Que teoria do conhecimento é essa, em que brincar com a linguagem pode revelar algo novo na realidade? E vice-versa, brincar com a realidade pode revelar o quê? Novas linguagens, ou novas formas de usar a linguagem, artística, científica, o que seja. Então, fica tranquila, o que não pode é a administração pública ficar presa na inteligência artificial, porque senão eles não vão te matar. Você botou aqui um cara que fez um negócio que não existe, a prova está aqui. Não. Existe, mais ou menos existe, pelo menos tem várias outras pessoas dizendo que existe. E aí tem realmente a questão, mas afinal, o que é economia? Eu falei, não, por favor, eu vou oferecer então agora, pessoal, obrigado, vou oferecer, tinham me proibido, né, de oferecer, mas agora eu vou oferecer, vamos preparar, tem bibliografia, tem pessoas discutindo, tem várias interpretações do que seria essa tal da economia, e eu sou um dos caras que não, realmente não existe mais economia. Tudo passa por uma codificação, tudo passa por uma dimensão simbólica, icônica ou econômica, e estou escrevendo, estou pesquisando sobre o assunto. Afinal, se é um outro tipo de economia, da onde vem o valor das coisas numa economia? E da onde vem o valor das coisas numa economia? São questões realmente fundamentais, porque nós estamos falando de preço, salário, rendas, rendimentos, retornos de investimento, taxas de juros, enfim. É um sistema no qual estamos todos metidos, aprisionados, que é isso que a gente está discutindo aqui, das sessões que eu pude acompanhar, quer dizer, como se destrói patrimônio, como se destrói natureza, como se destrói a praia, como se destrói a montanha, como se destrói o planeta, em função do quê? De um capitalismo que funciona com uma teoria do valor que leva as pessoas a essa dinâmica, a essa lógica, que é uma lógica completamente suicida. Inclusive, não só suicida individualmente, porque nós estamos vendo o aumento dos índices alarmantes de suicídio, ansiedade e depressão em crianças e jovens,
governo americano lançou há uma semana, semana passada, o assessor lá, chefe de medicina, de saúde, do presidente dos Estados Unidos da América, publicou um relatório alarmante, porque o tempo de tela e o tipo de uso que crianças e adolescentes estão fazendo de mídias sociais, de games, etc., está se fazendo acompanhar de um aumento sem precedentes de suicídio, automutilação, violências online, ansiedade, depressão e assim por diante. Então, esse sistema que está aí funcionando maravilhosamente, aparentemente, ele é suicida. Ele está provocando problemas de saúde mental. Ele está provocando problemas em todas as áreas. E tudo está funcionando dentro dessa lógica, dentro desse mecanismo que tem a sua teoria do valor, tem os seus modelos de negócios, seus business models, seus modelos de monetização, seus modelos de criação de audiência para gerar monetização. Não é? O que são os influencers, os influenciadores? Não é? Como é que se faz propaganda e marketing atualmente? É na televisão? Não, é no Felipe Neto, tem uma lista de gente que trabalha para divulgar marcas, não para produzir conteúdo. É um conteúdo em função da marca. E isso não está só nos influencers. Hoje mesmo eu estava lendo, ontem eu estava lendo, uma coluna do UOL. Lindo, UOL, nossa, super confiável. UOL. Uau, UOL, é o máximo, o maior da América Latina. Vou lá para me informar. Bem-estar, bem viver e tal. Diabetes, cuidado, o rim também é importante no acompanhamento do diabetes. Eu falei, bom, deixa eu olhar isso aqui, meu filho é diabético, deixa eu ver o que está acontecendo de novo aqui. Que conhecimento novo surgiu sobre o diabetes, e os rins nas diabetes e tal. Reportagem longa lá de uma suposta influencer que assina uma coluna no UOL. Eu comecei a ler. E você vai lendo, vai lendo. Tudo coisa já se sabe, já se sabe, já se sabe. De repente, fala, mas surgiu agora um novo medicamento da empresa tal que resolve especificamente esse problema que eu estou falando aqui agora. Então, preste atenção. O rim também é importante e tem esse medicamento. Blá, 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 valeu, gente. Ou seja, só idiota para não perceber que essa colunista produziu um extenso material de conhecimentos já existentes para vender um medicamento de uma indústria farmacêutica. Então, essa lógica dos ícones, ela está completamente integrada ao Big Tech, ao Big Pharma, ao Big Food, ao Big iFood. É um grau de concentração de poder gigantesco. E inteligência artificial, sim, o Google já é inteligência artificial, óbvio, tudo que a gente está vendo já é uma forma de inteligência artificial. Mas essa específica, que se chama OpenAI, inteligência artificial aberta, curiosamente, é uma inteligência artificial aberta, controlada pela Microsoft, que é uma das Big Techs. E qual é a grande característica da Microsoft? É justamente que é um software fechado. Não é open source. Então o negócio é tão trágico que a maior empresa do mundo, que vale quase 3 trilhões de dólares no mercado, ela é tão cara de pau que ela coloca no mercado um produto chamado OpenAI, sendo que, primeiro, ela é a campeã de vendas, nem sempre éticas, né, de software absolutamente proprietário, é propriedade dela e de mais ninguém. E esse OpenAI, ele só funciona se a Microsoft colaborar com a NVIDIA para acelerar
essa inteligência artificial generativa, mais um neologismo para a gente incorporar, né? Então, é um modelo de negócios curioso, porque NVIDIA, que provavelmente vocês nunca ouviram falar de NVIDIA. Alguém aqui já ouviu falar de NVIDIA? Quem mexe com games, com arte, sabe que é uma placa gráfica. Então, o que acontece? Essa placa gráfica, essa empresa NVIDIA, todo mundo que é gamer sonha em ter uma boa placa NVIDIA dentro do computador, porque além da CPU, a unidade de processamento central, Central Processing Unit, que é o chip, que é o cérebro do computador, como nos games, você vai dar tiro, você vai andar para um lado, tem que, rapidamente, a imagem tem que se formar na tela, senão você não consegue jogar, ou fica muito devagar, enfim, cai a qualidade da experiência do usuário, User Experience, UX. Então, as placas gráficas, elas vão junto com a placa, junto não, quer dizer, trabalham junto com a placa de processamento, né, o do cérebro eletrônico, tem que ter ali uma placa, que ela foi criada só para acelerar, né, a renderização, quer dizer, a maneira como essas imagens, e sons e movimentos aparecem para quem está jogando, com o mínimo de latência, para você sentir que, quando você clicou no tiro, o tiro saiu, você ouviu o barulho do tiro, você fala, uau, matei o monstro, ou matei o inimigo do game e tal. Então, é uma tecnologia que foi desenvolvida especificamente para o audiovisual, para os games, e, bom, até aí tudo bem. Só que, quando começar a pesquisar, então, mais, nessa geração mais recente de inteligência artificial, então você põe lá, quero uma imagem de um sapo príncipe sendo beijado por uma princesa. Ele pega esse texto e produz uma imagem. É muito parecido isso com o comando de clicar na arminha e dar um tiro e matar o monstro. Porque você mandou um código, XPTO, XPTO quadrado, vezes 3, H2E, tum, a máquina jogou aquela bomba, tum. Porque está programado lá. Então, rapidamente, você vê aquilo aparecer na tela. A criação de imagens é basicamente a mesma coisa. Você põe lá, quero o sapo, o príncipe com a princesa beijando, e pega aquilo, traduz um negócio, joga no mecanismo de busca, dentro de uma base pré-determinada, a partir de copiar milhões e milhões de imagens, e rapidamente te traz 1, 2, 3, 10, 15, 100 versões do texto em imagem. Então, o processamento texto-imagem tem que ser muito rápido. E aí é que entra as placas da NVIDIA, que são extremamente rápidas. Para que funcione o Chat GPT, OpenAI, essas coisas que estão acontecendo agora, para que funcione um sistema desse, a Microsoft ela mantém, tem fotos, a gente pode olhar essas fotos, são centrais, com milhares de computadores e milhares de placas NVIDIA. Então, a central, por exemplo, desse OpenAI, da Microsoft, ela opera simultaneamente com 10.000 placas NVIDIA. A USP, que tem o seu centro de computação, também tem que processar um monte de coisa, a USP é gigantesca. Tá? Quantas placas NVIDIA para acelerar esse processamento vocês acham que existe na USP? A Microsoft tem 10.000. O que vocês acham que tem na USP? Pode chutar. 100. Quem falou 5? Tem 8. Vamos colocar Embryos Artificial Research. Vamos ver se sai alguma notícia aqui. Pronto. World's First Synthetic Embryos, isso já de 1 ano, só que aí tem de 2 dias atrás. Pesquisa vem acontecendo. I am happy. De fato, eu estou muito feliz de estar aqui em Lagoa Santa. Synthetic human embryos created in groundbreaking advance.
Gente, isso é de 2 dias atrás. Hoje é sexta, essa notícia é na quarta-feira. Análises. Advances leave legislators needing to catch up. Ou seja, o pessoal que regula, os legisladores, não está falando aqui de executivo, legislativo, então, há anos-luz de distância disso. As empresas estão... Bota 10 mil processadores com 200 mil... Rapidinho, a coisa vai. Quem controla isso? Quem que regula isso? Essa semana a União Europeia já falou, não, tem que regular a inteligência artificial. Está toda essa discussão agora sobre a regulação. Mas o que eu quero dizer agora, não vou entrar na discussão de regulação da inteligência artificial ou da vida artificial. Porque isso aqui, gente, é a vida sendo criada por máquinas. Detalhe, não precisa nem de óvulo, nem de espermatozoide. É tudo feito a partir de célula-tronco. Isso eu não estou vendo oba-oba na mídia. Da inteligência artificial, todo dia você vai ver, tem 200 artigos sobre isso. Vai acabar a humanidade, ninguém mais vai pensar, sendo que é uma banalidade. É uma banalidade. Isso não é uma banalidade. Isso aqui é o seguinte, você pega synthetic human embryos using stem cells. Sidesteps the need for eggs or sperm. Isso é economia. É uma biopolítica de um novo modelo de negócios que vai criar seres vivos. Quem vai regular isso? Quem vai controlar essas empresas? Eu vou encomendar, eu queria 100 ciborgues, mas não é ciborgue, isso é vivo mesmo. Eu queria 100 seres vivos para testar um remédio que meu computador da inteligência artificial diz que pode ser que funcione, mas não dá para fazer isso com pessoas, me manda 100. Que idade o senhor quer? Não, põe entre 3 e 10 anos, tá bom. Matrix, alguém assistiu Matrix? Todo mundo assistiu Matrix? Tudo lá, um negócio que parece um computador, que na verdade é um monte de embriões. Então ali, tira um, pá, joga. Sai fazendo coisa. Quem programou? Quem condicionou? Que educação esses seres terão? Ou como é que vai ser a nossa relação com eles? Porque uma coisa é o ciborgue, relação com o robô. Outra coisa é a relação com... É um ser vivo. É um ser vivo. Até agora, a pesquisa era regulamentada, digamos assim, óbvio que não era, mas em tese, regulamentada, até 14 dias, antes de surgir o coração e o cérebro. Mas já com primeiros sinais de que ali vai ter um coração, ali vai ter um cérebro. Não é só libera para 6 meses, para a gente começar a testar remédio com feto. Aí testa, tudo joga, pau na máquina. Então, quando eu falo economia, quer dizer, realmente são modelos de valor, de produção e de reprodução da sociedade que passam pelo domínio de uma tecnologia que é toda ela programada usando códigos, usando esses ícones. O ícone não é só o smiley que aparece, o ícone é o próprio programa do computador, é linguagem. Mas é uma linguagem que funciona num nível de aceleração do processamento da informação que nem os próprios programadores, cientistas da computação, sabem o que está acontecendo lá dentro. Vejam o que eu estou dizendo. Eles não sabem o que está acontecendo lá dentro. Por que eles não sabem? Porque eles não têm um modelo teórico. Eles não fazem, olha, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Eles simplesmente jogam ali, princesa beijando sapo. E aquilo faz 100 milhões de interações durante 3 minutos e sai com uma imagem. Como é que ele chegou nessa imagem? É um processo estocástico, aleatório, de ir comparando uma com a outra, comparando uma com a outra, comparando uma com a outra, e de repente aparece uma imagem. Quem aqui já não fez, vai entrar num site, teste de segurança, aparece as imagens, clique onde tem um semáforo. Todos aqui já passaram por essa experiência? Então, isso é um teste de qualidade para entrar na base de dados gigantesca e dizer, olha, realmente, humanos de verdade disseram que isso é um semáforo. Então, se tiver
Princesa beijando sapo embaixo de um semáforo tem que ter mais ou menos essas características. Mais ou menos. E para ser rápido, você pega algumas características e joga para processar. Então, um processo estocástico, para o qual nem os próprios cientistas da computação oferecem uma teoria. Não tem uma teoria, é tentativa e erro, basicamente. Só que é uma tentativa e erro que não cabe na vida de um ser humano. Porque são milhões e milhões e milhões de comparações entre um ponto A e um ponto B, até que aquilo fica com a cara da princesa beijando o príncipe, e pronto. Então, eles oferecem, e essa é uma das razões pelas quais, quando você pede imagens, às vezes vai essa pessoa com 6 dedos, dedo torto e tal, porque aquilo é uma junção de coisas que é o mais próximo possível do texto que foi colocado. Mas não é que alguém chegou e falou, bom, deixa eu desenhar aqui um príncipe, o sapo eu vou fazer um jeito meio assim, meio assado, e aí sai uma criação. Não, aquilo é cópia de 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 cópia, milhões e milhões de vezes. No caminho, o cara fica com 5 dedos, o dedo é torto, não sei o quê. Então, são processos não só num nível de repetição e de processamento muito superior ao ser humano, como são processos onde os erros são também igualmente gigantescos e o impacto econômico, no sentido mais amplo, é muito grande. Para concluir, eu estou aqui falando sem olhar o horário, mas acho que já estamos chegando no limite, né? 5h22. Eu queria falar de uma pesquisa em especial, que eu acho que é importantíssima, dentro do que eu chamo de economia, que é a questão do dinheiro. Porque, afinal, se eu estou perguntando quais os valores que circulam, que levam a tecnologia a ser usada dessa maneira, a minha pergunta como economista é: que teoria do valor poderia eventualmente mudar o clique desse capitalismo tecnocrático? Será que é possível isso? Será que essa tecnologia nos oferece a possibilidade de pensar numa outra teoria da moeda, por exemplo? Porque a moeda que a gente usa, ela é controlada. Então, hoje, ao lado da inteligência artificial e do processamento de vida artificial, a terceira grande fronteira do que eu estou chamando de economia é a moeda digital. Nós estamos vivendo uma guerra entre os bancos centrais, os bancos privados e uma rede gigantesca que se formou depois da crise de 2008, quando praticamente quase todo mundo foi demitido, de instituições financeiras gigantescas que entraram em crise, quebraram, etc. Concentrou mais o sistema, ficaram milhares de pessoas desempregadas. Todas elas o quê? Altamente habilitadas em informática, em finanças, começaram a fazer o quê? O Bitcoin. E do Bitcoin Ethereum. Bom, hoje são milhares e milhares e milhares de moedas digitais que estão circulando por aí. Então nós estamos num mundo onde a inteligência não é inteligente, a vida não é a vida e o dinheiro não é dinheiro. E a gente tem que lidar com essas questões, e eu acho que elas vão ter que ser enfrentadas em todos os níveis. Eu estou no Banco Central e estou aqui na Prefeitura de Lagoa Santa. Como é que eu vou mudar a lógica de ocupação do entorno da lagoa com o mesmo dinheiro, com a mesma inteligência, com a mesma crença ou fé na tecnologia que está sendo divulgada pelo Big Tech, Big Money? Tem gente pesquisando isso. Eu gosto muito dessa rede aqui, por exemplo, a RAMIX, Research Association on Monetary Innovation, Community and Complementary Currency Systems. Ou seja, é possível ter uma moeda da Lagoa Santa? É possível. Quem vai fazer o design disso? Quem vai controlar? Como é que vai ser o monitoramento? De baixo para cima, não é o real, não é o dólar. E tem muita gente experimentando esse tipo de coisa, inclusive no Brasil. Vocês veem aqui um monte de cédulas, que são projetos comunitários de reorganizar o quê? O dinheiro. Todo mundo sabe, conhece o velho ditado, tempo é dinheiro. Então, se você mudar o dinheiro, você vai mudar a relação das pessoas com o tempo.
todas as dimensões possíveis. Não dá para entrar muito nisso aqui agora, mas tempo é dinheiro. Então, memória é feita de tempo. Agora, se o dinheiro é um dinheiro contra a memória, ele vai destruir para fazer alguma coisa aqui, que vai valer mais dinheiro daquele dinheiro. A historinha de Lagoa Santa que eu fiquei sabendo. Teve um filme aqui para falar de quem? Do Lund. Saiu esse filme do Lund em 2002. Os casarões, a coisa linda. O que aconteceu depois do filme? Fiquei sabendo de fonte segura. Os proprietários derrubaram todos os casarões. Falaram, meu Deus, agora isso aqui pode virar patrimônio, vai ser tombado. Derruba que eu quero fazer um shopping aqui, um estacionamento, uma boate, etc. Coisa que dê dinheiro. E não é só aqui, é em qualquer lugar onde esse sistema, com esse tipo de dinheiro, com esse tipo de lógica existe, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Eu comecei a falar dessas coisas faz tempo, faz 20 anos. Com esse projeto, Cidade do Conhecimento. Esse projeto foi selecionado pelo Instituto de Estudos Avançados, da USP, em 99, logo depois da primeira crise da internet. Olha como faz tempo. E na véspera do bug do milênio, vai destruir tudo, vai acabar tudo, os computadores não foram preparados para mudar para o novo milênio. Então era o Millennium Bug. Nem sei quanto dinheiro foi gasto em função do pânico do bug do milênio. Exatamente no mesmo momento, eu falei, não, que tal pensar a cidade como um espaço de conhecimento, mediado por tecnologia, mas com uma inteligência coletiva, colaborativa, não só cooperativa, colaborativa. Então tem que mudar o conceito de trabalho, porque colaborar é colaborar. É um labor que é definido de outra maneira, que não é definido de maneira capitalista. Essa tecnologia permite isso? Permite. A tecnologia permite qualquer coisa. Uma faca me permite matar e me permite passar a manteiga no pão. Quer dizer, quem que vai dizer o que vai fazer com a faca? É a pessoa que está usando a faca. Então, lá atrás, esse projeto foi selecionado e nós estamos aí há 21 anos pesquisando essas questões. A gente quer, junto com uma rede internacional de pesquisa, pensar formas, né, de promover a vida, a inteligência e o mercado, o emprego, a renda, mas em outro sistema de valores. É possível? É super possível. Mas tem que programar de uma maneira a que isso leve a mais vida, a mais inteligência coletiva e colaborativa, leve a mais emprego, leve a mais renda. Se a gente não programar, nós seremos programados. E seremos programados das maneiras mais perversas, porque é isso que acontece desde que, pelo menos, foi a primeira Revolução Industrial. Né? Quer dizer, você tem uma classe de proprietários capitalistas e eles ditam as regras do jogo, eles programam. E sai todo mundo correndo atrás, como é o caso ali. Os legisladores estão atrás, estão correndo atrás. Claro, as leis são feitas depois. E aí quem é que faz a lei? Alguém que foi eleito ou não, mas digamos até que tenha sido eleito, patrocinado por quem? A gente viu a história aqui. Olha, era para ficar sem estacionamento, mas o cara chegou no prefeito, ô amigão, deixa uma vaguinha para mim aí, pô. E ele conseguiu. Isso é o que a gente vê em todos os lugares, não só no Brasil, não é um problema brasileiro, é um problema da lógica desse sistema. Agora, tem uma tecnologia poderosíssima entrando sob o controle desse grande capital. Ou as comunidades pressionam os seus legislativos e se formam processos e projetos para entrar numa outra lógica, onde a cidadania, de fato, esteja associada a conhecimento, cultura, criatividade, ou vai ser muito difícil separar, né, diferenciar entre o cidadão e aquilo que surgiu de um embrião que nem teve esperma, nem teve óvulo, foi simplesmente desenvolvido em laboratório. Qual vai ser a diferença? Essa é a pergunta que eu deixo para a gente refletir, não como um sinal de desespero, mas de esperança, de que o fato de a gente estar nesse evento, o fato de, né, ter gente aqui preocupada com isso, é o sinal de que esse caminho ainda está aberto.
Mas a briga é de gente grande. É tudo big. Big Pharma, Big Food, Big Tech, né? É o que está controlando esse processo. Né? E é um processo completamente, de certa forma, por ser desregulado, pode acontecer de tudo. E o que mais acontece é ele se autodestruir, levando junto quem estiver por perto. Seja o prédio que tirou o sol, seja o ChatGPT que não sabe de nada. Então, se a gente quer arte, educação, conhecimento, a gente tem que programar essas máquinas de outro jeito. Do jeito que elas estão sendo programadas, a coisa pode complicar bastante. Né? Agora mesmo também, outra notícia, acabei de ler, essa guerra, né? Rússia, Ucrânia e tal. O que tem mais ali é drone, é uma guerra de drones. De novo, são códigos, são programadores, são computadores. É uma disputa entre sistemas de processamento de dados, de geoprocessamento, de geolocalização. Então, é para isso que surgiu tudo isso? O Google Maps vai servir para fazer o drone chegar lá e jogar uma bomba? É essa a ideia? Bom, se for essa a ideia, realmente eu prefiro jogar fora meu celular, o computador, e realmente vou ser um ludita pré-histórico. Vou me esconder, se ainda existir, né, em alguma caverna. Né? E ao contrário do Platão, eu quero entrar na caverna, não sair dela. Obrigado.